Olá, estamos começando o Campo Aberto. Estamos chegando aqui na Fazenda Água Milagrosa. Há pouco tempo nós estivemos aqui, mas falando com a Sarita Rodas, que é a CEO do Grupo Junqueira Rodas. No programa de hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre a raça Tabapuã. Conheça um pouquinho dessa história. O Junqueira Rodas é o detentor do berço da raça Tabapuã. O gado é genuinamente brasileiro e destaca-se entre os zebuínos. A criação é realizada na Fazenda Água Milagrosa, em Tabapuã, São Paulo. Foram investidos R$ 2.218.000 desde 2009 na criação das 1.300 cabeças destinadas ao melhoramento genético. Segundo pesquisas, as matrizes apresentam elevados índices de habilidade materna. A fêmea, aos 18 ou 20 meses, apresenta mais de 60% de fertilidade. A boa produção de leite faz com que os bezerros cheguem aos 200 quilos na desmama. A precocidade da raça faz com que o Tabapuã seja campeão de peso logo aos 205 dias e cultive a vantagem ao longo do desenvolvimento. O abatimento pode ser realizado aos 30 meses, enquanto o Nelore, por exemplo, somente a partir dos 40 meses. O excelente tratamento dado aos animais e as vantagens da raça fazem com que o Tabapuã do Grupo Junqueira Rodas conquiste inúmeros prêmios. Aqui na fazenda está localizada a maior sala de troféus do país. São 157 estatuetas conquistadas pelo Tabapuã em diferentes julgamentos. A Fazenda Água Milagrosa é sinônimo de Tabapuã. Quem vai nos receber aqui na Fazenda Água Milagrosa é o gerente de pecuária, o Paulo Henrique. E ele já está nos aguardando lá no escritório. Vamos para lá? Campo Aberto começa agora. Paulinho, obrigado por receber a gente aqui. Oi, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo. Estou ansioso para conhecer esse gado, para ver esse gado de perto. Vamos lá? Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pois bem, o Paulinho recebeu a gente lá no escritório e a gente chegou aqui agora para falar dessa raça. Olha, imagina você em 1940, né? Você não tinha tanta tecnologia, as notícias para chegavam assim, no lombo das mulas, né? Aí você tem uma ideia, você vê um potencial e acredita. Falei, não, eu vou desenvolver essa raça aqui porque, enfim, imagina só a trabalheira, como era difícil. Paulinho, nós estamos falando de 1942, aí começo, vamos falar do T0, né? Perfeito. Só para a gente fazer rapidamente explicar, porque a nosso objetivo é chegar no Urro, né? Que é o grande campeão, foi o grande campeão lá na Expo Zebu. Perfeito. Nós estamos falando de um período onde tudo era difícil. Você reproduzir uma genética, você tinha que esperar um ano. Hoje não, hoje tem a fertilização in vitro, você consegue acelerar muito, porém tem os prós e os contras. E a gente não chegou aqui à toa, foi uma determinação muito grande da família Ortemblat. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que foi esse início, na tua opinião, na tua visão? Cláudio, assim, a gente não, que nem fala, nós não fazíamos parte dessa história nessa época, né? Nós viemos fazer parte dessa história a partir de 90. Mas tivemos contato com quem fez, com quem nos contou, que é o próprio Alberto Ortemblat. Todo o histórico que eles largaram, né? Isso, então é uma conversa de toda uma estrutura de uma equipe que fez, né? Que era o Dr. Alberto e mais seus funcionários, que viveram isso, né? Então foi muito bacana, porque isso nos conta, na década de 1940, uma pessoa que nem o Dr. Alberto ser visionário de tal forma de perceber que ele conseguiu fazer uma raça através de um indivíduo, que eu chamava o T0, chamo até hoje, de um Adão sem Eva. Ele olhou um boi
viu as características do boi, achou interessante. E falou, aqui tem algo importante. Isso, e ele teve essa sensibilidade de transformar isso em uma raça. Então, através desse animal, ele fez o cruzamento, estudou genética, era engenheiro, estudou genética e fez com que isso virasse, que nem você falou, né? Que acontecesse. O que ele fez? Ele pegou um touro que tinha características que, na visão dele, ia ser um grande reprodutor, que esse animal ia trazer pela sua conformação, pelo seu estilo, pelo seu tipo, animais que rendessem bem em termos de carne, em termos de rendimento de carcaça, que hoje a gente pensa muito mais, naquela época eles também pensavam. Então, a partir daí, ele pegou esse touro, cruzou com vacas semelhantes a ele, né? Fez um cruzamento entre essas vacas e esse touro, pegou as filhas desse touro, cruzou com o pai para fazer a genética em cima da consanguinidade. Por quê? Porque esse inbreeding, essa consanguinidade, ela coloca os mesmos genes, os genes afins, perto, juntos. Então, isso era muito importante, porque o que tivesse... Se você tivesse algum problema, ele já demonstrava logo. E se você tivesse qualidade, já demonstrava logo. O que hoje é evitado foi necessário naquela época. Isso. E hoje não pode ser evitado. Para você manter essa genética, você tem que entender sobre esse acasalamento consanguíneo. Mas saber usá-lo, que foi o que o Dr. Alberto soube fazer. Então, o que ele aproveitou? Eu faço a consanguinidade. O que é bom, o que é ruim, é ruim. Ele não pode ter dó. O que era ruim, ele descartava. Então, ele chegou a cruzar pai com filha, neta com avô. Daí para frente, que ele fixou essa consanguinidade, ele fez algumas parcerias para poder disseminar a quantidade, porque seleção é em cima de quantidade, é quantitativa. Se eu tiver 10 animais, para mim tirar 5 bons, é diferente de eu ter 1000 e tirar 5 bons. A minha probabilidade em cima da quantidade é muito maior. Então, o que ele fez? Ele buscava segurança mesmo, né? Isso, é estatisticamente correto. Ele é engenheiro, claro. Ele fazia a conta, a genética é conta. Eu acho que foi o grande diferencial dele foi ser engenheiro, né? Porque ele sabia da importância da estatística. Da estatística, certo? E desse grau de consanguinidade, da conta de consanguinidade, da conta de quantidade. E dali para frente ele começou a fazer parcerias, e nessas parcerias ele começou a formar famílias diferentes, que veio a formar a raça Tabapuã. Então, assim, a gente fica pensando como existiam cientistas, pessoas pensantes naquela época, assim, a necessidade de pensar, a curiosidade, como é bacana isso. Né? Hoje as pessoas parece que aprendem as coisas, né, lá na escola, mas depois não colocam em prática. E ele não. E ele, além de aprender as coisas, né, ter a experiência dele, ele colocava em prática. Que era, a gente está falando, gente, numa quantidade muito grande de animais, a dificuldade logística imensa, né? Mesmo porque hoje você deslocar um animal de uma propriedade para outra a 200, 300 quilômetros, como era naquela época, estrada de chão, era estrada de chão, tocado, né? Pois bem, mas o reconhecimento da raça não foi assim da noite para o dia, né? Não, com certeza não. Depois que ele conseguiu desenvolver esses animais, o Dr. Alberto, como um cientista, procurou apoio técnico. Então ele procurou apoio técnico do pessoal que hoje é a CAT, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Que teve um papel importante no reconhecimento oficial da extremamente raça. importante. Então, até mesmo no Ministério da Agricultura, pessoas técnicas, como antigamente tinha o Barson Vilares, tinha vários cientistas como ele, que vieram auxiliar, porque como ele era da área de engenharia, ele precisava de alguém que fosse da área biológica, daquele cara que estava acostumado a mexer com o animal. Que a conta 2 e 2 é 4, mas a conta no animal 2 e 2 não é 4. Exatamente. Né? E com isso, com esse apoio, ele conseguiu montar toda uma raça. Através do apoio do pessoal do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, dos técnicos, dos veterinários, dos zootecnistas, dos agrônomos. Aí sim ele conseguiu montar uma raça. E nessa montagem dessa raça que é bacana, né? Que você vê que na história vem mostrando como era o empenho desse pessoal, né? O acreditar, o estudar, o ler, né? Para poder se desenvolver e acompanhar, porque uma reprodução de um animal
nasce, leva 9 meses para nascer, depois leva mais um ano para correr. Tinha que ser em tempo real, né? Tempo real, você não tinha uma fecundação in vitro, nada, então era uma dificuldade grande. Bom, tudo isso a gente tem, a gente divide, né, o programa aqui em 2 fases. Essa fase, né, do início da raça com a família Ortemblar e depois a partir do momento que a família, o seu Fábio, né, passa a fazer parte dessa história. E é o que a gente vai conferir no próximo bloco. A gente vai falar como é que a família Zucchi Rodas dá sequência nessa história.